Boa noite, linda e amada Igreja do Senhor. Boa noite, quanta alegria receber essa reciprocidade, esse cumprimento entre a liderança, a membresia, entre todos nós como igreja, como corpo. É com alegria que nós também abraçamos os internautas que interagem conosco. É com alegria que também registramos já entre nós a presença dos nossos lindos e amados presbíteros Luciano e Andriane. É uma alegria muito grande tê-los novamente, obviamente, conosco no retorno. Amada Igreja do Senhor, internauta, e você que está conosco, nesta noite a temática é fugindo da mornidão. E, recentemente, nós pregamos fugindo da apostasia, não é? E hoje fugindo da mornidão. Muito bem, são coisas aparentemente similares, mas são um tanto quanto distintas, não é? Não são bem plausíveis, mas vamos ver. Amados do Senhor, nós queremos inaugurar lendo um texto conhecidíssimo da amada Igreja do Senhor, e logo após estaremos orando, que se encontra no livro da Revelação, em Apocalipse, no seu capítulo 3, dos versículos 15 ao 18. Conhecidíssimo esse texto, iremos passear um pouco nele. 15 ao 18, 3 do Apocalipse. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Pai Santo, unge-nos e capacita-nos, que nesse momento, como já o fizeste no nosso ministério de louvor, congregas, reúnes conosco, desenvolvemos os 5 minutos de oração, tivemos já uma tremenda e maravilhosa ministração, tremendos e maravilhosos louvores, e agora sempre, humildemente te pedimos que tu nos capacites para que tenhamos a mesma força, a mesma intensidade já colocada pelo teu ministério, esse lindo e maravilhoso ministério de louvor, e que tu fales poderosamente com a tua igreja neste culto dos homens, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, vamos então. Todos nós sabemos que essa carta de João, a revelação foi dirigida à igreja de Laodiceia. Não vamos nos ater muito à igreja, porque esse perfil dessas 7 igrejas estão espalhadas e sempre foram espalhados esses perfis no meio da igreja por todas as gerações. Então não vamos localizar, como já o fizemos numa palavra, Laodiceia como geograficamente colocada, situada, mas vamos trabalhar o sentido espiritual dessa questão. Hoje o tema é fugindo da mornidão. Então vamos lá? No capítulo 3 do Apocalipse, o anjo da igreja em Laodiceia, ele escreve essas coisas no versículo 14, diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus, o verbo, o Senhor Jesus. Aí começamos a ler do 15. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras fosse frio ou quente. Segura aí. Amados, não confundamos, isso é uma força de expressão. Eu sei que nós não confundimos e jamais o faremos. Mas não se preocupe, não nos preocupemos com a nossa desenvoltura, a nossa performance profissional. Você pode ser intensa e ter uma desenvoltura intensamente desenvolto, vibrante num lado profissional, num lado do seu trabalho, e ser morno no meio do corpo de Cristo. Então não confundamos essa mornidão com a pessoa ser morna, não.
Essa mornidão aqui diz respeito ao corpo, ao organismo vivo, à igreja do Senhor Jesus. A tal ponto que o Senhor diz: estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Então não se trata de um profissional intenso, vibrante, com uma desenvoltura espetacular, altamente competente nas suas atividades profissionais, e é bom que seja, isso é muito bom, mas não é a esse indivíduo, não é a essa visão que o Senhor está nos levando nessa noite. O Senhor quer tratar da sua igreja, do seu organismo vivo, das suas entranhas. Então, nessa noite, não confundamos intensidade, desenvoltura, não confundamos intensidade, repito, performance com absolutamente nada do que é espiritual. Essa palavra de hoje é espiritual, é o organismo, o intestino, as entranhas do corpo de Cristo. Muito bem, conheço as tuas obras, diz o Senhor Jesus, que nem és quente, nem frio, que não és frio, nem quente, quem dera fosses frio ou quente. Quem dera, quiçá, é uma construção adverbial que demanda um gosto, ou uma preferência, ou uma torcida do próprio Deus, para que a pessoa fosse absolutamente fria, para que ele a pudesse tratar, para que ele a pudesse resgatar, ou ela fosse quente. Porque quente o Senhor conhece, os seus adoradores o adoram em espírito e em verdade, os quentes vibram com o espírito, com a palavra, os quentes são benéficos e fazem bem ao organismo, ao intestino de Cristo, à sua igreja, ao seu organismo vivo, e os frios fazem mal. Então, a questão é, quem dera fosses frio, porque iríamos tratar de você, criatura, ser, como pessoa fria, ou quente. Aí ele coloca no 16. Assim, porque és morno, e nem és quente, nem frio. Esse é o grande problema. O Senhor quer discernir se somos quentes ou frios. A intermediária, ou o meio termo de ser quente ou frio, nenhum nem outro, é ser morno. E todos nós sabemos, conhecemos que na antiguidade, antigamente até agora, em alguns lugarejos destituídos da questão farmacêutica, medicinal, de assistência, a água morna é usada como repelente, como uma espécie de vamos colocar o termo bem lógico, purgante natural. Você tem um problema intestinal e a água morna ingerida faz com que haja uma comoção intestinal, uma comoção, uma reviravolta estomacal, e você então expele pelo espasmo, pela palavra vômito, aquilo que está te fazendo mal. Então o Senhor diz no versículo 16, assim porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Então, a boca, nós sabemos, no corpo humano, ela tem uma ligação com o esôfago, e liga diretamente com o estômago, e liga diretamente com essa parte que se revolve numa possibilidade de infecção intestinal, estomacal, comoção, e nos leva a expelirmos pela boca aquilo que a água morna, aquilo que a mornidão provocou. Então, o Senhor está tratando de mornidão onde a pessoa no corpo é morna. Não confundamos, ela pode ser intensa, voluptuosa, trepidante, desenvolta, maravilhosa nos seus afazeres, mas no corpo ela pode ser morna. Ela pode causar males no corpo, no organismo vivo de Cristo. Então entendamos isso para que não confundamos a questão humana, a questão carnal com a questão espiritual. Quem dera, disse o Senhor, que fosses frio ou quente. Mas como não és frio nem quente, és morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico,
e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Qual é a condição? Qual é a condição espiritual de uma pessoa morna? Ela diz consigo mesmo, de si para si: sou rico, abastado, não me falta nada, sou bem-sucedida, bem-sucedido, e se eu sou assim, eu estou maravilhosamente abençoado. Mas o Senhor está dizendo que esta pessoa que é morna tem esse rompante, tem esse perfil. Qual é o perfil dela? Se diz rica, abastada, não preciso de coisa alguma e nem sabes tu que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Então o Senhor está dizendo que para o seu organismo não adianta que a pessoa seja intensamente rica, intensamente abastada, intensamente forte, intensamente desenvolta, uma performance espetacular, se no meio do corpo ela causa desarranjo, ela causa desamor, ela causa confusão. Então, nesse patamar, nessa questão, o Senhor diz para o morno que ele diz: estou rico, abastado e não preciso de coisa alguma. Esse não precisar de coisa alguma é no que concerne a palavra, a vida espiritual, ao que a igreja proporciona, ao que se semeia aqui dentro, ao que o Senhor liga aqui e desliga para que a sua igreja caminhe, para que haja amor, para que amemos com todas as nossas forças e, acima de tudo, o nosso Deus e ao nosso próximo como assim, a nós mesmos. E não havendo isso, nós estaremos num estado espiritual de riqueza, de abastança, de achar que não precisamos, não adianta, eu sou bem-sucedido, eu tenho uma performance maravilhosa, eu sou desenvolta, eu sou intensa e não preciso da igreja, e não preciso de coisa alguma que venha do Espírito Santo. Essa mornidão, então, significa o desprezo pela obra, o desprezo pela palavra, o desprezo pela comunhão, o desprezo pela adoração, o desprezo pela santidade. Então, por que tu és morno? Porque dizes assim: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E não sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim, olha o que o Senhor diz para o morno, para a figura morna, homem ou mulher, ser humano. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. O que é ouro refinado pelo fogo? É a palavra de Deus que é mais depurada do que ouro refinado. É a riqueza que vem das entranhas das Escrituras, que nos enriquecerá, que nos dará um vibrante, um rompante de adoração, de adorador, quando a igreja te vê e te ama e sabe que tu és importante para com ela e ela para contigo. Quando há uma reciprocidade, uma vida, e tu transmites vida, e a igreja te dá vida, e você é por Deus adorado. Ele diz: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. Vamos nos enriquecer essa noite? Compre ouro da palavra, beba, viva a palavra, pratique-a, porque ela é ouro refinado para nos dar vida. Olha lá, ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas, santidade, para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Querido, ele vai repreender, ele vai disciplinar o morno, porque o morno está pobre, miserável, cego e nu, pensando que é alguma coisa. Tudo que ele, ela, esse ser faz, é como ele estando no centro. Tudo o que ele faz é para aparecer. Tudo o que ele faz é para se sobressaltar aos que não têm voz. Eles são narcisistas, eles são egocêntricos, eles fazem de tudo para aparecer. Então, esse tipo de pobre, miserável, cego e nu
ele infecta, ele faz mal ao corpo, ao organismo vivo de Cristo. Não é o caso, eu louvo a Deus, nós estamos aqui diante de uma igreja espiritual. Estamos aqui diante de uma igreja onde todos nós queremos ser ricos e enriquecidos pelo fogo depurado, pela palavra de Deus, que é ouro, mais desejável do que muito ouro depurado. Queremos colírio, essa unção, para que vejamos a palavra e vejamos a igreja como Cristo a vê, como Cristo a vê. Essa é a visão. Que o Senhor diga e que nós assimilemos, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então, nessa noite, fugir da mornidão é fugir desse estágio terrível, desse estágio gloriosamente fora, já que se não se pode dizer que quem está fora da vontade de Deus está no estado glorioso, mas perdido, rico, abastado e não sabe que precisa do Senhor. Então, nessa noite, preste bem a atenção. Em Atos 18, uma passagem muito conhecida da amada Igreja do Senhor, eu quero trazer à lume, à tona, uma figura que é muito comentada nas Escrituras. Atos 18, de 24 a 25. Atos 18, de 24 a 25. Vamos por etapas, vamos com muita calma para que depois façamos um trocadilho com Apocalipse 3 ainda. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Glória a Deus. Era ele instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Olha que coisa linda. Apolo era fervoroso de espírito, perfeito, portanto não era morno. Quem está fervendo está quente, mas quem está fervendo está intensamente quente, ao ponto de estar em ebulição, ao ponto de estar fervendo. Então Apolo era fervoroso de espírito. Que nós tragamos para o nosso coração esse estado, sejamos fervorosos de espírito. Então Apolo era eloquente, conhecedor das Escrituras, do caminho da salvação em Cristo. Em que pese ele só conhecer o batismo de João, o batismo nas águas. Mas vieram a Áquila e Priscila e a Apolo, os dois encaminharam a Apolo, e dá a entender em Atos que Apolo, fervoroso de espírito, poderoso nas Escrituras, útil à igreja, foi lá na frente, ungido e batizado com o Espírito Santo. Ipsilíteres, ao pé da letra, você não vai encontrar. Apolo foi batizado com o Espírito Santo. É preciso, basta que você tenha discernimento espiritual. Muito bem. Quantos aqui são fervorosos? Quantos aqui estão em ebulição? Glória a Deus. Agora vamos lá. Romanos 12, de 10 ao 15. Pediria ao ministro Anderson Vecchione, que nos está ministrando, que nos pudesse ler e atentamente entendamos e bebamos essa palavra, além de comê-la. Romanos 12, de 10 a 15. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram.
Aleluia. Glória a Deus. Você leu do 10 ao 15, não é isso, Anderson? Graças a Deus. Não é preciso não, meu amado. Tá bom, tá bom. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Isso no corpo de Cristo. Amém, amados? No corpo de Cristo. No zelo que devemos ter de uns para com os outros, no zelo, não sejais remissos. Para lá. O que é remisso? O que é ser remisso? Atente para isso. O que é remisso? São características de mornidão. Remisso, que tarda em fazer ou dizer alguma coisa em benefício da igreja. Negligente, descuidado para com o próximo, tendo a si mesmo como centro das atenções. Quem desvia a atenção, o cuidado e o zelo do seu irmão para si mesmo, que perde a intensidade para com o seu próximo e dirige para si mesmo, tornando-se o centro de todas as coisas. No zelo não sejais remissos, relaxados, tardios. Então volto para cá. Amai-vos cordialmente uns aos outros, preferindo-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal. Agora, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Opa, segura aí. Quem é quente, quem está fervendo, serve e faz tudo isso como ao próprio Senhor, tendo o mesmo sentimento que houve em Cristo. Quem faz isso tem a convicção de que hoje, aqui e agora, Cristo está aqui, nos alimentando no nosso meio. E não é preciso que apenas tenhamos essa percepção, é preciso que vivamos essa realidade. Então, olhe bem, preste bem atenção. A honra, o amor, a preferência em honra uns aos outros. Olha lá, sede fervorosos de espírito, servindo uns aos outros, regozijai-vos da esperança. Mas antes disso, ele fala como ao Senhor. Eu vou ler, preferindo em honra uns aos outros, no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Quando eu sou fervoroso de espírito, quando eu amo o meu próximo, quando eu faço o que Deus quer que eu faça, eu não estou servindo apenas ao meu irmão, mas eu estou servindo ao meu irmão por causa de Cristo. Eu vou dar um exemplo muito simples, muito simplório, para que entendamos um pouquinho do que significa esse amor. Por exemplo, a minha esposa nem imaginava e nem imagina, depois ela vai, que eu ia falar isso agora aqui. E eu vou porque eu ouvi, eu fico quietinho, na hora do café da manhã, ela, mamãe, né, característica das lindas mulheres de Deus, falam, e eu fico mais perceptivo, brincando e absorvendo. Então, ontem, para que nós tenhamos uma ideia, é nisso que eu digo, ela não sabia e nem saberá daqui a pouco, que eu vou falar isso agora aqui. Olha lá, ontem a Nayuf, pastora Nayuf, ministra Jane Vanderlei e Graça foram ao conjunto a Juricaba. Longe daqui para lá. Lá visitar a Neubis, que está lá atrás, toda agasalhadinha. Oh, perdão, Benildes, eu te amo. A Neubis também está, e se não tiver, vai nos ouvir. A irmã Benildes. Mas vamos repetecar. Vamos pegar o fio da meia. E ela conversando hoje na mesa, e eu, ligadinho, né? Tomando café, mais antena ligada. E elas foram a Juricaba, sendo lá recepcionados de uma forma linda pela família, o Anderson, para não trocar o nome, a Benildes, a Priscila, o Aleph, a Bia, enfim. Foi uma bênção, ela contando, foi uma festa. E houve um momento que houve um toró lá, sei porque a pastora entrou em contato comigo, eu estava saindo para comer um peixinho, amor e tal, eu digo, filha, aqui não, só é vento. Para lá estava chovendo, foi uma bênção, até aí tudo bem. Mas o que aconteceu? Elas saíram daqui cedo, ficaram lá até a noite, foi um dia de alegria, de gozo.
E lá havia muita chuva, mas houve uma paralisação também. Só que num determinado momento, obviamente que o Anderson ia tomar uma injeção, elas sabiam, ia lá para a drogaria próximo, ou próxima à residência, no Ajuricaba, repito que é longe, e elas então resolveram levar o Anderson para tomar a injeção, não é? A beta 30. Eita Deus, a beta 30. E ela falando, a pastora está com olhão, essa pataca de olhos que ela sempre me olha, querendo me engolir, e ela me engole mesmo. Preste atenção. Igreja do Senhor, elas foram, não tinha homem, elas foram, e ele também, o Anderson, até a drogaria. A drogaria tem o nome do filho da galinha, perfeito, não tem problema, Pinto. Mas isso é o de menos, amados, foram lá. E o Anderson entrou, e aquele movimento, aspecto de chuva. E o Anderson entrou na drogaria, ela tem um processo de atendimento, de aplicação, e elas ficam no carro, e o Anderson, com certeza, pensou, foram embora, e com razão. Elas já vinham para tão longe, né, de volta. Aí o Anderson sai da drogaria, não é, e não percebeu muitos carros. Aí foi você que falou, meu amor, a Jane, rapaz, aí ele pulou. Ele tomou um susto santo. Meu irmão, ele ficou olhando, ele pensou até que era um assalto. Mas não, eram elas esperando ele sair da drogaria para levá-lo de volta a casa. Isso é um exemplo, irmãos, de amor. Isso é um exemplo, sabe de quê? De zelo por um homem que, além de ser irmão em Cristo, é extremamente útil no altar, é extremamente útil no corpo de Cristo. Então elas honraram de tal sorte, de tal forma, que nem ele esperava tamanha honra. E ela contando isso de manhã, eu me alegrei, mas não falei nada, né? Tomando aquele cafezinho gostoso, enfim. E lá vai saindo o Anderson da drogaria Pinto. Rapaz, a Jane dá um susto no Anderson e levam de volta o Anderson à sua casa. Isso é um pouquinho do amor, irmãos, que devemos ter de uns para com os outros. Isso é um exemplo simplório, tão bobo no bom sentido, mas isso é amar com intensidade. Isso é fazer o bem ao próximo. Isso é agir com o irmão como se ele sofresse e com ele você sofresse. Como se ele estivesse sorrindo e você com ele se alegrando. Então isso é uma partícula. Ela nem sabia que eu ia falar isso. Ela falou de manhã, né, meu amor, no café, e eu fiquei com aquilo, e eu também até ainda agora não sabia, acabei sabendo ainda agora aqui, e agora lendo essa passagem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros, no zelo não sejais remissos. O que é remisso? Falamos ainda agora, tardios em fazer o bem, tardios em falar, tardios em ajudar. Ora, meus amados irmãos, elas estavam com tempo também. A pastora tinha que vir à casa, a Jane à casa, todos estavam uns esperando pelos outros, mas elas não foram remissas. Elas resolveram então fazer o bem ao irmão Anderson. E ele, claro, ficou impressionado, impactado, surpreendido, né, Anderson, com tamanho amor. Amém, amados? Que coisa linda! Parece uma coisa tão simples, e mas é o exemplo do que nós estamos falando aqui. Amém? Regozijai-vos na esperança, sede pacientes, na tribulação, na oração perseverantes, compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Olha que coisa linda. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende em vós o mesmo sentimento, ou tendo o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos, condescendei. Não seja orgulhoso, Afrânio. Não olhe só para você, não olhe só para o seu umbigo, não se tenha como centro, mas seja condescendente. Desça com aquele que naquele momento está mais humilde do que você, está mais precisando do que você. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos.
Mas eu quero arrematar essa passagem quando ele diz assim, aqui, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Eu tenho certeza que nesse exemplo tão simples que eu dei, há outros que alguns irmãos poderiam dar. Vocês estão cheios desses exemplos, cheios. Então, eu tenho certeza que na hora que Nailf renunciou por um tempinho que o Anderson passou lá dentro, tempo se formando, aqui um quadro esperando, lá no Sidney também, não é? O Sidney que é botafoguense, enfim, essa questão toda, ele, nós e elas com certeza fizeram isso pelo Anderson como para o próprio Senhor Jesus. Com certeza, irmãos, eu não tenho dúvida disso. E a pastora ainda falou assim na mesa, e ela sabe que é difícil, há regras que quebram. Eu sou detalhista, e muito detalhista. Até vocês ficam surpresos, porque não é característica, né, meu amor? Isso não é padrão para homens. Mas ela disse assim, tanto que eu faria isso por qualquer pessoa. Aí ela disse assim, eu diria para o Anderson, meu irmão, jamais te deixaríamos aí. Então, meus amados, eu peguei esse exemplo tão simples, tão aparentemente simplório, para dizer para você que isso é amor, isso é companheirismo, isso é amar um ao outro, como a si mesmo. Então, ser remisso é justamente ser tardio. Ser remisso é justamente ser tardio para fazer, falar ou agir em favor da igreja, tendo a si mesmo como centro de todas as atenções, que desvia a atenção do outro para servir-se a si mesmo. Então, meus queridos, amados irmãos, jamais sejamos orgulhosos, soberbos, mas aprendamos a conhecer, ter compaixão e descer com aquele que em qualquer situação esteja abaixo de você. Desça com ele, pegue na mão do seu irmão, traga-o para o seu convívio, socorra-o, ame-o, perca um tempinho com ele, que o Senhor vai te abençoar. Mas pastor, foi lá fora. Não, ele é da igreja. Foi lá fora. Não, a Jane é da igreja. A pastora é da igreja. O Anderson é da igreja. A Benildes, não troco mais seu nome, Benildes, é da igreja. Então, nesse momento, nós pegamos um fato tão simples para dar uma relevância, uma significância maior. Então, quando o Senhor diz em Apocalipse, conheça as tuas obras, que não és quente nem frio, quem dera fosses quente ou frio. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, olha esse estado do morno, estou rico, abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz por não servires à igreja. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te, diz o Senhor, que de mim compres refinado, ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, colírio para os olhos, a fim de que vejas. Amados, a mornidão espiritual, ela é tão catastrófica, ela é tão danosa quanto o apóstata, porque ela é similar. Aí eu disse no início, similar não, mas ela é muito, muito, muito parecida com a apostasia, porque a pessoa está nua, cega, e pensa que tem tudo, sou rica, é prepotente, é desenvolta, é vibrante, mas no corpo de Cristo é morna a pessoa, morna. Qualquer um de nós, amados, podemos estar e entrar nesse estado deplorável, pelo qual o Espírito Santo nesta noite nos adverte a que fujamos. Eu não quero, eu não sei, e jamais quereria que alguém entre nós assim procedesse, porque você pode ser tudo, vibrante, desenvolta, vibrante, maravilhosa, maravilhoso nos seus trabalhos seculares, mas fosse também para a igreja, tal qual você é, no seu trabalho, intenso, produtivo, vivo, eficaz, para que o Senhor nos possa abençoar. Quantos nesta noite estão sendo enriquecidos por essa palavra tão simples? Diga amém. Amém, amados? Então, nessa noite,
Pai Santo e Justo, livra-nos desse estado de mornidão, desse estado deplorável de riqueza fora de Ti, de robustez fora de Ti, de alguma coisa que nos venha a convencer de que não precisamos do Teu corpo, do Teu organismo. Não, Senhor, Tu estás aqui. Tu és o Senhor entre nós. Tu és o Senhor de nossas vidas. Tu és quem nos sustenta. Tu és quem nos alimenta. Tu és quem nos alicerça, solidifica, edifica e vais glorificar o Teu nome em nós e Tu glorificarás a nossa vida. Obrigado, Pai, por estarmos tão unidos na Tua visão, no Teu amor, porque Tu estás aqui e nós nos amamos uns aos outros e nós Te amamos acima de todas as coisas. Em nome de Jesus, que venha esse maravilhoso ministério de louvor, que suba para que juntos possamos render graças e glórias ao Senhor. Aleluia.